paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia. Que Deus te abençoe nesse dia. Deus abençoe tua casa e abençoe toda a tua família nessa manhã, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E peço que você fique no vídeo, escuta a palavra de Deus. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva para todo dia nós estamos aqui juntos, compartilhando a palavra de Deus, orando. E Deus vai estar te abençoando aí do outro lado, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém? Aqui no livro de Esther, eu estava lendo essa palavra aqui, Deus falou para mim no meu coração, fala essa palavra agora de manhã, porque eu quero falar com alguém através dessa palavra. Alguém que vai escutar o vídeo aí, que vai abrir o vídeo, Deus vai falar com você e já está falando nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? No livro de Esther, no capítulo 7, eu vou ler aqui do versículo 5, mais ou menos até o 10, que diz assim, ó. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse e aonde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo é este meu mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Glória a Deus. Então você vê aqui, irmão, que Amã, ele armou que nem se diz no mundo aí, né? Armou uma casa de caboclo, uma armadilha para matar Mardoqueu e matar todos os judeus que estavam ali na província do rei Assuero. Na época que a rainha Esther foi constituída rainha, né? Porque a outra rainha não quis atender ao chamado do rei e ela perdeu o trono dela por causa da desobediência dela, né? Então, Esther foi ser rainha e depois que Esther foi coroada rainha, Amã foi constituído também no rei, o segundo homem de Assuero, do rei. E quando ele pegou esse cargo de ser o segundo homem do rei, Amã começou a conspirar contra os judeus que estavam ali na província do rei Assuero. Começou a querer perseguir os judeus. Por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado, sabe, irmão, com o segundo lugar, que sempre quando a pessoa chega no segundo também quer chegar no primeiro, mas não é assim. Se você foi colocado no segundo lugar numa empresa, em qualquer lugar que você for, alguém te deu um cargo assim para você ficar responsável na ausência da pessoa, você ficar responsável ali, seja humilde, faça aquilo com determinação, sem humilhar ninguém, porque infelizmente você é o segundo, não é o primeiro, não é você que domina. Satanás no céu, ele quis se exaltar porque ele estava como um anjo de mais luz, de mais brilho no céu do que todos os outros anjos, tá entendendo? Então ele quis se exaltar disso e queria depois ser igual a Deus. Isso é uma coisa de Satanás, quando a pessoa dá uma oportunidade para a pessoa e daqui a pouco a pessoa quer tomar a empresa do dono, quer tomar o negócio do dono, não quer mais respeitar o patrão, tá entendendo? A patroa. Então a gente não pode fazer essas coisas diante de Deus, tá entendendo? Porque a mãe se instigou o coração para perseguir os judeus e matar os judeus, tirar os judeus ali daquela província, porque todo mundo ali se curvava diante dele quando ele passava, mas só Mardoqueu que não se curvava. Só Mardoqueu que não se dobrava diante dele, porque Mardoqueu tinha uma personalidade forte de Deus, Mardoqueu tinha a presença de Deus na vida dele, não ia se curvar diante de Satanás de jeito nenhum. Que é esse o problema, que muitas das vezes as pessoas têm inveja de você, têm raiva de você, porque você é uma pessoa que depende de Deus, que está na presença de Deus. Você não vive em casa de ninguém, em porta de ninguém, fazendo fofoca, falando da vida de ninguém. Você vive no seu lugar, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, nos seus caminhos, tá entendendo? E as pessoas têm inveja da tua vida. Só que Deus estava de olho em Amã. Toda a armadilha que ele estava armando para o judeu e para Mardoqueu caiu sobre a cabeça dele. E a palavra de Deus, continuando, fala assim, ó. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio a casa do banquete, do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leitor em que estava Esther.
Então disse o rei, porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta causa, saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto, glória a Deus, tá entendendo? Então o rei perguntou ali também, quando ele voltou, né, que o rei se indignou com aquela notícia que estendeu para ele, saiu, foi passear no jardim, irado, para decidir o que ia fazer com Amã, tá entendendo? Porque o rei, ele era um homem sábio e ele tinha que pensar na atitude que ele podia tomar sobre Amã, se aquela conversa era verdadeira mesmo, mas Deus botou no coração do rei que era verdadeira, e ele chegou, quando voltou, ele disse, será que Amã também queria forçar a rainha Esther na minha presença também, para eu matar ela também, para tirar ela, porque a rainha Esther é judia. Então você vê a astúcia do homem, tá entendendo? Do ser humano, armando armadilha para matar até a mulher do rei, a rainha, para ficar com tudo, ele queria tudo, ele não estava conformado com a posição que ele tinha, com dinheiro que ele ganhava no palácio, a riqueza, ele tinha toda a honra do rei, tá entendendo? Mas ele queria mais, ele queria fazer maldade. Então, quando a pessoa tem um mal no coração, ela só termina assim, sem nada. Ela só termina com a vida dela toda arrebentada e perde até a vida, que nem perdeu a mão. E para você ver que Mardoqueu, ele não fez nada, ele só fez somente orar a Deus e mandou a rainha Esther também orar por causa da maldade de Amã. E Deus ouviu a oração de Mardoqueu e viu também a oração da rainha Esther, porque ela jejuou, ela se consagrou no palácio, pedindo a Deus que livrasse o povo daquelas armadilhas ali, e Deus livre. Deus livra o seu povo, a sua igreja. Deus, ele guarda a gente, a igreja dele, como a menina dos olhos dele, para que a gente não venha perecer nesse mundo. Ainda que as pessoas tentem maldade, tentem fazer alguma coisa, Deus derrubou por terra. Porque você vê que Judas era um homem que andava no meio de Jesus Cristo ali, com os discípulos ali, junto com Jesus, tá entendendo? Mas ele só estava ali somente esperando uma oportunidade para atrair Jesus, porque ele não gostava de andar com Jesus, não. Ele só estava ali porque ele que segurava a bolsa do dinheiro, a bolsa das ofertas, e ele estava ali somente com o propósito de querer arrumar uma vantagem, ganhar dinheiro. E quando ele achou a vantagem, quando o judeu, os fariseus ofereceram para ele a vantagem de trair Jesus, ele pegou as 30 moedas de prata na hora e disse, eu vou trair ele. Na noite que for necessário, eu vou entregar ele na mão de vocês. Porque ele tava, o coração dele estava em dinheiro, não estava em Jesus, não estava nos amigos dele, nos irmãos dele, discípulos, não estava em nada, estava somente no dinheiro, de ganhar dinheiro, ser rico, ser importante, tá entendendo? Então a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de querer ser importante do dia para a noite, querendo fazer as coisas de todo jeito, com ganância, com ambição, com olho grande nas coisas dos outros, porque a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nessas armadilhas do inimigo. Então, Deus está nos alertando, porque Ele vai te dar oportunidade, Ele vai te exaltar aí na tua empresa, Ele vai ampliar teu comércio, tua empresa, teu negócio, Ele vai te dar dinheiro na mão, Ele vai te dar honra, tá entendendo? Mas também Ele quer que você seja humilde. Para você, depois que estiver na posição que você tiver, você não venha humilhar as pessoas que Ele vai botar perto de você. Para que você não venha tratar com indiferença essas pessoas, você venha tratar com respeito. Porque Deus gosta que o ser humano respeite o outro. Aí diz assim, ó, glória a Deus. Então disse Rabona, um dos eunucos que servia diante do rei, eis que também a forca de 50 covados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falará para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou, tá entendendo? Então você vê aqui que ainda um eunuco que estava ali de olho na situação desde o começo, falou pro rei, ele fez uma forca para enforcar Mardoqueu e está lá do lado da casa dele, já numa árvore lá, que ele fez lá uma forca para enforcar Mardoqueu. E na própria forca que ele fez, o rei mandou enforcar ele. Enforca esse Amã aí, esse homem mau aí, né? Na mesma forca que ele fez para Mardoqueu, ele foi pendurado, foi enforcado, tá entendendo? Então por quê? Perdeu tudo e perdeu até a vida por causa da ambição dele, por causa da ganância. Então a gente não pode ser assim diante de Deus, não. A gente tem que ser humilde. Mesmo que você não seja uma pessoa evangélica, mas seja humilde. Conquiste suas coisas, busque seus objetivos, mas sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, tá entendendo? Porque Deus não gosta que um ser humano fique humilhando o outro, não.
Quem humilha o outro ser humano é o diabo. O diabo não gosta do ser humano, o diabo não gosta do homem, porque o homem é um corpo com face, com rosto, e ele não tem rosto, ele não tem face, ele não tem corpo. Ele se apodera do corpo dos seres humanos para poder fazer as obras que ele gosta de fazer. Mas não deixa ele usar você para fazer isso não. Não deixa ele usar ninguém da tua família. Combata contra a mentira e contra o pecado e contra a falsidade aí no meio da sua família, da sua empresa, do seu comércio. Cuidado com pessoas que ele vem usando para querer derrubar você, para querer prejudicar seus negócios, tá entendendo? Então, tome posse dessa palavra nessa manhã. Seja um homem prudente, uma mulher prudente e seja abençoado por Deus nessa manhã, amém? Porque os mardoqueus que estiver aí atentando contra a tua vida, os amãs que estiver aí tentando contra a tua vida, vão ser tudo enforcados da mesma forca que eles fizeram para você, para te derrubar, para te prejudicar. Deus vai entregar na tua mão todas essas pessoas derrotadas em nome de Jesus Cristo, porque Deus não admite que um ser humano, irmão, fique humilhando o outro. Mesmo que ele esteja sendo usado, ele tem que reconhecer que ele não pode fazer aquilo, tem que se arrepender da maldade. Se não se arrepender, perece. Amém? Então que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e tua família. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai, que estava sendo vítima de Amã, Senhor. Estava sendo vítima, meu Deus, de mentira, de falsidade, Pai. Pessoas traidoras para usadas por Satanás, querendo prejudicar ele, querendo prejudicar ela, querendo derrubar o trabalho dele, a empresa dele, o comércio, Pai. Meu Deus, abençoe ele, Pai, abençoe ela. Faz com que as coisas venham acontecer na vida dele e dela, Pai. Abre as portas de emprego para os que estão desempregados. Toma a vida desse motorista, desse homem que vai sair para trabalhar de casa, meu Deus. Toma essa pessoa, meu Deus, que nesse domingo, Pai, vai sair para passear com a sua família, com seus filhos. Dá livramento, Pai. Guarda, protege por onde andar, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Guarda esse que vai para a igreja, que vai voltar para casa. Leva ele na tua presença, Pai, livrando de assalto, de acidente, de atropelamento, de tudo quanto for de ruim. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?